Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte. Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga. Olá, 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 olá! Muito bom dia! Que bom ter você na nossa companhia através da Rede Excelsior de Comunicação para mais uma edição do nosso programa Passaporte. Hoje eu estou direto do Hotel Festa da Bahia, aqui em Salvador, porque acontece aqui o terceiro seminário Gestão em Turismo da Bahia. O trade chegando, aqui meu amigo querido Jorge Pinto, deixa eu logo dar um bom dia para ele. Tudo bom, Jorge? Que bom te ver, Varig. Tudo bem, querida. Estou muito feliz, tenho algumas novidades para você também, do segmento. Então peraí, fique aí que eu quero te entrevistar. Nós estivemos na feira de São Joaquim também. Eu não soube, eu não vi, não me chamaram. Peraí, que você vai contar como é que está a Feira de São Joaquim, passando por uma grande reforma. Você sabe que a Feira de São Joaquim é um ponto turístico da cidade e recebe visitantes do mundo inteiro. Nós, né, quem é que da Bahia não tem uma ligação com essa importante Feira de São Joaquim, que traduz tão bem a alma da Bahia? Eu vou começar o programa de hoje aqui desse seminário. Olha, muitas prefeituras aqui, secretários de turismo, encontrei vários, né, de vários destinos da Bahia. O secretário Maurício Bacelar fazendo as honras da casa, daqui a pouco ele vai fazer um pronunciamento, trazendo essa importância do qualificar, essa importância da gente ter uma gestão para a atividade do turismo alinhada com a demanda do segmento, alinhada com a demanda do Estado e alinhada aos investidores, né, a gente buscar cada vez mais ter essa nossa Bahia como um destino consolidado para a atividade do turismo. E é impossível a gente pensar em destino, pensar em consolidação de destino, sem ter um olhar amplo sobre o que temos e o que somos. E um olhar amplo nesse sentido é a gente valorizar o turismo comunitário, é a gente valorizar o que as comunidades dessa nossa Bahia vivem, produzem e têm a oferecer a nós, que somos os turistas permanentes dessa terra, e aos visitantes, seja lá de onde vier. Eu tenho o prazer de começar o programa de hoje conversando com Tássio Simões Cardoso, professor. Quem está no YouTube, entre lá, Rede Excelsior ao vivo. Você conhecer o professor Tássio, ele trouxe aqui debaixo do braço, e graças a Deus vendeu todos nesse seminário, Práticas Turísticas de Semeadura. Um novo mundo é possível. Um livro de sua autoria, onde ele traz essa visão ampla de que precisamos ter sobre a potencialidade do turismo no Estado, que é ter esse olhar sensível, atento às comunidades. Professor, que prazer tê-lo aqui. Tudo bom? Tudo bem, estou muito feliz de fazer parte desse programa, que é um programa renomado dentro da área do turismo. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigada, professor. Práticas turísticas de semeadura. O que lhe inspirou? Qual é o propósito? O que você traz para a gente nesse seu livro? Olha só, primeiro eu trago o conceito do que é esse turismo de base comunitária, que é um turismo que acontece em dimensão local. Ele é protagonizado pelas próprias comunidades, especialmente comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Ele tem como objetivo primordial valorizar a história e a cultura locais, preservar a natureza e gerar renda e trabalho por meio de uma economia solidária. Então, um turismo de afeto, um turismo histórico-cultural, e que é realizado pela comunidade. Então, meu anseio foi mapear essas experiências turísticas, principalmente aqui na Costa dos Coqueiros, e mostrar a riqueza dessas comunidades, o conteúdo de vida que existe nelas e como a Bahia é realmente uma terra da felicidade. A qual distância, professor Tássio, estamos disso?
dessa valorização, desse olhar sensível o que essas comunidades da Bahia são e produzem? Olha, longe. Porque, assim, as políticas públicas, essas iniciativas de turismo de base comunitária, são iniciativas, por vezes, invisibilizadas, elas carecem de apoio do poder público, e é muito importante que essas comunidades elas possam ser colocadas em evidência, porque o turista, hoje em dia, ele está buscando experiências singulares, memoráveis, de modo que esses roteiros turísticos comunitários são muito atraentes para esse perfil de turista. Então, é muito importante democratizar as políticas da área do turismo, contemplando essas comunidades. Professor, antes da gente entrar aqui no ar com vocês, a gente estava trocando algumas ideias, e ele me falando do que temos, né? Eu já girei muito pela essa Bahia, eu conheço essa Bahia de ponta a ponta, eu sou fuçadora, né? Desde o meu período, minha fase de fazer televisão, eu girava por esse estado, e ele me trouxe um bocado de coisa que eu não conhecia, naquela região, principalmente ali da linha verde, né? E a gente tem duas Bahias, né? A gente tem a Bahia do litoral e a Bahia paralela ao litoral, que produz comunidades com coisas maravilhosas. Traz para a gente algumas opções para que possa circular, conhecendo melhor o que temos. Pois então, quando você pegar a Costa das Coqueiras, além de visitar as belas praias de Itacimirim, Praia do Forte, Vila do Atlântico, Guarajuba, Baxios, é muito importante conhecer também o outro lado da BA, onde há comunidades que têm uma história, uma cultura. A gente fala que é o outro lado da pista. O outro lado do Tratado de Tordesilhas. Né? E aí eu vou citar, dentro de um universo, duas experiências. Primeiro, a aldeia Casa da Fonte, fica em Areia Branca, é um ponto de cultura de matriz africana e indígena. Lá você vai comer um beiju que só existe naquela localidade. Você vai poder ter a experiência de construir uma casa de taipa, de participar de uma roda de samba e de conhecer toda a história da região através da visão dos quilombolas, das beijuzeiras. Eu levei meus alunos lá, eu sou professor de história, e teve uma aluna que falou bem assim, professor, eu fico até um pouco emocionado. Foi a experiência espiritual mais marcante da minha vida. Então é isso que é a Bahia, né? Essa terra da singularidade cultural. Que maravilha! Escolas frequentam, né? E Tasso, assim, que importância a gente plantar essa semente nessa adolescência, nessas crianças, para que cresçam com esse sentimento de pertencimento, né? Do que têm, do que são, do que podem ser. Perfeito, porque o estudante que tem a oportunidade de visitar uma comunidade como essa, ele está ali exercitando uma cidadania participativa, ele está fortalecendo a sua consciência histórica, a sua identidade coletiva. Então é muito importante que esse turismo pedagógico entre também na agenda dos gestores públicos. E não entra. Não. Ainda há pouca transversalidade entre as secretarias de educação e de turismo. E é muito importante que haja esse diálogo. Gente, olha, vocês estão ouvindo esse barulho aí no fundo? Estão ouvindo? Isso é seminário, treinamento, qualificação. Essas comunidades estão qualificadas, professor, para o receptivo do turismo? Algumas sim, outras precisam de uma qualificação, e aí envolve uma formação a partir de uma política de Estado. O que nós observamos é que essas comunidades, elas trazem esse acolhimento pela via do afeto, né? Então, quando você chega em uma comunidade dessa, você sai renovado, abençoado, porque o receptivo, ele é muito genuíno. É coração pulsando as mãos, né? Então, não tem como uma experiência de turismo de base comunitária não ser marcante. Por isso que eu chamo esse turismo também de um turismo afetivo, regenerativo. Maravilhoso. Professor, que prazer, Tasso, conhecer você. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Você que está no YouTube, deixa eu te dar aqui uma
Olha só, o livro dele, a capa, onde a gente encontra? Na Eduneb. Então, esse livro ele foi editado pela Eduneb, que é a editora da Universidade do Estado da Bahia. Envolveu 6 anos de pesquisa, uma dissertação do mestrado e uma tese do doutorado. Eu quero um, tá? Esse aqui é meu, por favor, não venda mais. Vendeu tudo, chegou aqui com um monte de livro de Basmap. Olha, e que coisa boa, o mercado está carente, absorvendo isso, entendendo que precisa qualificar, entendendo que precisa ter esse olhar grandioso, mais amplo, por essa Bahia, fora dos roteiros tradicionais do turismo, né? A gente precisa renovar esse cardápio que a gente oferece ao mundo. E no próximo bloco, Luiz Henrique do Amaral chegou aqui e a gente estava conversando, a gente vem, chega aqui, Jorge Pinto, aí você no YouTube, aqui eu cercada de feras, a gente estava conversando, professor, eu e Luiz Henrique, em alguns programas atrás, sobre essa mudança do perfil do visitante. Né? O visitante hoje ele quer essa experiência imersiva nas comunidades, ele quer viver o que a comunidade vive, comer o que ela produz, dançar o que ela dança, tocar o que ela toca. E a gente vai falar disso no próximo bloco. Eu volto com Jorge Pinto, Luiz Henrique do Amaral, meu parceiro aqui de toda terça-feira, presentes aqui nesse 3º seminário de gestão em turismo da Bahia. Até já. Obrigada, professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Viva o turismo de base comunitária da Bahia. Ele volta comigo na próxima semana, porque eu quero 1 hora conversando com ele, porque ele tem muito para contar. Até já. Rede Excelsior, a Fundação Dom Adelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Alô, torcedor. E aproveitando esse cenário, Aqui na Estácio 106.7, em Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Ruiz, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando